Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. É com muita alegria e satisfação a Deus que eu, pastor Olavo Amaral, te trago aqui mais um conteúdo para que você possa dar a sua opinião. Se você não concordar, respeito perfeitamente. Respeito. Mas, desta feita, pastor Giovanni Dias, ele vem aqui falando algo sobre o anticristo relacionado com o Papa e sobre acordos e também sobre falso profeta. Eu gostaria que você prestasse bem atenção na explicação que o servo do Senhor vem nos trazendo, desde já. Que Deus abençoe o ministério do servo do Senhor, é o nosso amigo, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu ministério. O link do canal vai estar aqui embaixo, povo da fé. Entre, conheça o ministério do servo do Senhor, deixa o teu like, enfim, dou os créditos ao canal do servo de Deus. E preste bem atenção, você não é obrigado a concordar, mas preste atenção no que ele fala sobre o anticristo, sobre o Papa e falso profeta. E gostaria de saber da sua opinião. Sabemos que tudo isso está como uma engrenagem, um depende do outro, um está ligado ao outro, e nós sabemos que isso virá de um poder, virá de uma ordem, virá até mesmo de algo muito extremo. E eu gostaria que você prestasse atenção. Preste atenção, se não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o teu like, não cobra nada, você vai estar ajudando o canal a fortalecer, o YouTube mandar para outras pessoas e com isso fortalecer o canal, tá bom? E desde já eu agradeço, porque eu tenho certeza que você vai fazer isso por nós. Preste bem atenção na explicação do servo de Deus. A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que abram a sua mente, o seu entendimento, para tudo que será dito aqui nessa live. O que eu vou falar aqui são coisas que de fato estão acontecendo agora, nesse tempo, um tempo extremamente profético. Os sinais estão aí. Meus irmãos católicos, eu amo vocês. Não é nada relacionado a vocês, mas sim à liderança da Igreja Católica, né, que está aí para cumprimento às profecias bíblicas. Estar aqui respondendo, na verdade, alguns questionamentos que têm aparecido nesses últimos dias, e uma curiosidade que tem aguçado o interesse das pessoas em tentar descobrir quem será o anticristo ou quem é o anticristo. As pessoas têm muita preocupação, sabe, nesse aspecto. E hoje eu quero estar aqui te trazendo, tá, uma revelação da parte de Deus, uma revelação profunda, objetiva, né, a respeito dessa questão, quem é ou quem será o anticristo e o falso profeta. Nós temos ouvido inúmeras pessoas fazendo questão de apontar o nome de quem é ou quem será o anticristo e o falso profeta. Muitas dessas pessoas aproveitam algumas situações, algumas ocorrências, algumas pessoas que entram em evidência na mídia mundial. Já ouvimos falar que o anticristo seria Barack Obama, já ouvimos falar que o anticristo seria Macron, já ouvimos falar que seria, né, o Papa, e assim, de tempos em tempos, surgem novos candidatos para serem o anticristo. Que diferença faria na sua salvação, o teu relacionamento com Deus, se você descobrisse hoje o nome de quem é ou de quem seria o anticristo? Faria alguma diferença na tua salvação? Faria alguma diferença na tua comunhão com Deus? Eu acredito que não faria diferença nenhuma. Você descobrindo aí o nome dessa pessoa hoje? Então, posto isso, eu gostaria de transmitir algo bastante interessante aqui para você entender um aspecto a respeito dessa questão do anticristo e do falso profeta, tá? Nos apresenta Deus como um Deus trino, um Deus que é três em um,
três em um. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Satanás, ele também tenta imitar essa trindade. Vocês sabem que ele foi lançado dos altos céus porque tentou ser igual a Deus, né? Tentou estar no mesmo patamar de Deus. Isso a Bíblia nos narra lá em Ezequiel 28. Posto isso, que Satanás sempre tentou ser igual a Deus, ele sempre tentou ser adorado, não é diferente com essa questão da trindade. Contemplar a manifestação da trindade satânica. Em Apocalipse, pelo dragão, pelo falso profeta e pelo anticristo. Essa tríade, ela tipifica cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. O dragão, que é o próprio diabo, que tipifica Deus. O falso profeta tipifica, né, querendo imitar ali o Espírito Santo. E o anticristo querendo ali imitar, né, o Filho, o Cristo, Jesus, querendo imitar a Jesus Cristo. É que o mais provável não é que o anticristo seja uma entidade ou uma pessoa do meio político, do meio religioso. É mais provável que seja do meio político, né? Então, eu não acredito que o Papa poderia ser o anticristo, mas eu não acredito que ele seria, o Papa seria o anticristo. Que o Papa seja um forte candidato ao falso profeta. Porque qual que é a função do falso profeta? Assimila a atuação de João Batista quando Jesus esteve aqui. João Batista veio preparando o caminho, apontando e dizendo: olha, este é o Messias, este é o Cristo, este é o Salvador, este é o Cordeiro de Deus. Ele veio, como ele mesmo declara, preparando o caminho. E também não será diferente com o anticristo. Ele terá uma liderança eclesiástica, religiosa, que virá adiante dele, preparando o caminho, para que estas massas o aceitem. Então, é mais provável que o Papa não seja o anticristo, mas sim o falso profeta, vindo, preparando o caminho, como já está fazendo. O Papa já prega isso hoje, tá? Ele já defende um governo único, ele já defende o globalismo, ele já defende a nova ordem mundial, ele já entregou parte da Igreja Católica na mão do PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Há alguns tempos atrás, o Papa, ele disse assim que não teria problema nenhum. Então o Papa, ele está defendendo essa ideia. Há alguns tempos atrás, o Papa, ele disse assim que não teria problema nenhum em batizar um alienígena. Eu falei isso ontem aqui. Batizar um extraterrestre. De extraterrestres, nós estamos falando de demônios, de entidades que são da esfera espiritual, que nos últimos tempos têm se manifestado de uma maneira mais intensa. Antigamente, essas entidades usavam-se do que a cultura da época conhecia. Então, eles apareciam para muitas pessoas como um saci pererê, uma mula sem cabeça, coisas do gênero, né? Mas a tecnologia foi avançando, as coisas foram mudando. E hoje esses demônios, como eles se manifestam? Como eles se materializam? Né? Para até mesmo se relacionar com entidades governamentais e com lideranças mundiais. Eles vêm através de alienígenas. Não existem alienígenas, sabe, de Marte, de Vênus, ou seja lá o quê. Uma história de manifestação alienígena nada mais é do que uma manifestação satânica. Todos nós sabemos que essas entidades já se relacionam com governos de potências mundiais. Ah, a teoria da conspiração, não. Há muitos anos atrás, Paul Heller, um ministro de defesa do Canadá, ele falou abertamente, sabe, com todas as letras, que já há muitos anos, tá? Os governos das potências mundiais se relacionam, né? Tem um intercâmbio com extraterrestres, com alienígenas. Leia-se, com demônios, com entidades de outra dimensão, a dimensão espiritual. Existem demônios de outra dimensão que estão interagindo com os seres humanos. E o Papa disse que não teria problema nenhum
em batizar um alienígena, né? O que ele está dizendo? Olha, quando surgir alguém aí dizendo que é o Cristo, que é o Messias, eu estou pronto para defendê-lo e dizer: segue-o a todos, este é o Cristo. Pastor, o senhor não vai colocar matéria? Não vou colocar hoje nem matéria. Sabe por que eu coloquei ontem? Já tive problema com o YouTube. Você coloca um vídeo, tem problema com o YouTube. Então, depois, para você não me ter como um teórico da conspiração, vai lá no Google, a hora que acabar a live, e pesquisa. O Papa disse que vai batizar extraterrestre. Você vai ver se eu estou falando coisa da minha cabeça, tá bom? Apocalipse capítulo 13, versículo 11, o que diz a palavra de Deus a respeito dessa besta que subiu da terra, tá? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a um de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Gente, preste bem atenção agora. Satanás, para gerar confusão, ele procura ter as suas ações na palavra de Deus, imitando tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Com respeito ao Messias, nós vamos perceber que Deus teve o cuidado de preparar um profeta que veio antes dele, profetizando e falando a respeito dele, preparando o caminho para ele. E este profeta era João Batista, um homem que tinha credibilidade. A primeira coisa é que João Batista, ele surge pregando, profetizando, e ele adquire uma grande credibilidade entre todos os judeus. Ele era tido, para vocês terem ideia, como um homem de Deus. Todos acreditavam que João Batista era de fato um profeta genuíno. O que acontece? No momento exato, no momento devido, ele vem anunciando que o foco da atenção não deveria ser para ele, mas sim naquele que viria após ele, Jesus Cristo. E isso se dá na sua ênfase quando Jesus vai até o Rio Jordão para se batizar como os demais que iam até João Batista. João Batista traz essa palavra profética diante de toda aquela multidão que ali estava. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após esse ato profético, Jesus diz que queria ser batizado. João Batista, então, reconhecendo e sabendo quem era Jesus, ele diz: olha, eu não sou nem digno de me ajoelhar para desatar as alparcas de seus pés, e tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus, ele diz: olha, importa que se cumpra a ordenança. E assim Jesus foi batizado por João Batista. Quando o João Batista vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus,
em forma corpórea de pomba, né? E lá no alto uma voz brada: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus sai para o deserto, é levado pelo Espírito, jejua 40 dias e 40 noites e inicia dessa forma o seu ministério. Tendo sido preparado ali, pavimentado a estrada por João Batista, que tinha credibilidade. Satanás, ele vai imitar da mesma forma, como eu disse. Ele vai imitar este ato do evangelho. Ele vai levantar uma segunda besta, que Apocalipse nos aponta como uma besta que subiu da terra. Por quê? Porque a primeira besta, que é o anticristo, diz ali no capítulo 13 que subiu do mar. E esta segunda besta, ela subiu da terra. E esta besta que subiu da terra é o falso profeta, ou seja, uma imitação satânica de João Batista. E assim como João Batista já tinha influência, credibilidade, né? O que nós acreditamos é que esta segunda besta, ela também já terá credibilidade. Satanás não vai levantar alguém do nada, alguém que não é conhecido, alguém que não tem uma influência política, religiosa, né, no mundo. Claro que, assim como Deus levanta João Batista, que já tinha credibilidade entre os judeus, Satanás vai levantar como falso profeta um líder religioso que tenha reconhecimento mundial, que tenha respeito, que tenha influência, que tenha conceito no meio religioso. Porque é óbvio que se ele levanta um Zé Ninguém, quem é que vai dar crédito? Então, ele vai levantar alguém que já tem essa influência global, e não obstante a ter essa influência global, assim como João Batista foi revestido do Espírito Santo para profetizar a respeito de Jesus, da mesma forma, o dragão, que é aqui o próprio Satanás, também revestirá esta liderança religiosa mundial de poderes sobrenaturais. Será poderes sobrenatural que vai ampliar ainda mais a sua credibilidade. E a realidade é, gente, qual o líder mais influente no segmento religioso, espiritual, nos dias em que estamos vivendo? Responde aí. É óbvio que é o Bergoglio. Ele está até mesmo articulando já um ato ecumênico em escala mundial. E ele já está acenando, né, se relacionando até mesmo com uma das maiores religiões do mundo, que é o islamismo, do que está sendo chamado de crislamismo, tá? Então ele mistura aí o islamismo, né, uma religião enorme, o cristianismo, outra religião enorme, e o judaísmo. Juntando essas três principais religiões, as demais são apenas, detalhes, porque o maior número de pessoas está concentrado aí: islamismo, cristianismo e judaísmo, tá? E quando se fala aqui de cristianismo, não é apenas o rebanho católico, não, que já se relacionam com o Papa Bergoglio, mesmo sabendo que ele é um comunista de carteirinha, mesmo sabendo que ele está implantando uma religião onde a terra será adorada. O cristianismo tem como alvo e o centro de tudo a pessoa bendita de Jesus Cristo. Já Bergoglio, olha ele aí adorando a mãe terra aí, ó, a Gaia. Ele está colocando no centro a figura humana. Por que a religião católica, através do Bergoglio, já está trabalhando nessa tendência, né? Trabalhar no humanismo, e não apenas no humanismo. O Papa Bergoglio também é favorável ao transhumanismo. Então, nós vamos perceber que isso tem um propósito.
Porque o anticristo, ele será um homem de carne e osso, sabe? E para facilitar, né, para pavimentar a estrada para a aceitação do anticristo, hoje já o Papa Bergoglio, ele já está trabalhando e dando grande ênfase no humanismo, tirando Deus de cena, tirando Jesus de cena e colocando o homem no centro das atenções. E também, além de colocar o homem no centro das atenções, a nova religião proposta pelo Bergoglio, onde a terra, a natureza, também passa a ser adorada. No paganismo, os deuses estão relacionados com os planetas, né? É Marte, é Vênus, é Plutão, é Netuno, é Saturno e por aí vai. E também faz parte aí a Terra faz parte desse panteão de deuses aí, né? Quanto na mitologia grega, quanto na mitologia romana. E a Terra está aí nesse panteão de deuses também, entre o que é chamado na mitologia grega, né, de Gaia, a deusa Gaia. Um símbolo, ela é um tipo do planeta Terra, tá? E é justamente esta deusa que está no centro da adoração do Papa Bergoglio. No lado do humanismo, né, chamando atenção para uma religião onde o homem é o centro das atenções, para facilitar para o anticristo, ele está trabalhando no humanismo, né? E agora, na outra ponta, ele está trabalhando também com o paganismo. Todas as religiões pagãs, que é contra a palavra de Deus, que bate de frente contra todos os ensinamentos cristãos e evangélicos, eles têm essa dualidade, né? Tanto é que a própria Igreja Católica, de uma certa forma, ela trouxe isso, né, para dentro do seu cristianismo, onde ela coloca como figuras principais do culto Jesus e Maria, um homem e uma mulher. Todas as religiões pagãs, você pode ver isso aí, estuda. Todas as religiões pagãs que estão envolvidas com Satanás, elas têm um deus e uma deusa, né? Pode ver aí em todas as mitologias, mitologia grega, romana, né? E por aí vai. Todas essas mitologias, elas têm essa figura, né? O pai, a mãe, né? E o filho, né? Todas elas. Não é diferente com a Igreja Católica. Ela também fez a mesma coisa. E agora, eles estão querendo transferir, né? Tirar Jesus, tirar Maria e colocar o anticristo e Gaia. Vocês estão entendendo? O Papa Bergoglio já está trabalhando nisso. É uma engenharia social. Por que muitos católicos estão revoltados com ele? Porque ele já tirou Maria de cena, está tirando agora Jesus de cena. Quem é que ele está colocando no lugar de Jesus, pastor Giovanni? Virá o anticristo. E no lugar de Maria, quem que ele está colocando? Gaia, a mãe terra, Pachamama. Pesquisa aí. Tudo está preparado o cenário. Então, portanto, eu aqui quero trazer aqui esta informação. Eu tenho para mim, tá? Que o Papa Bergoglio é um fortíssimo candidato a falso profeta. É um fortíssimo candidato a besta que subiu da terra, pois ele está pavimentando o trabalho do anticristo no segmento religioso. No segmento político, nós temos aí os homens da nova ordem mundial. Hoje, quem está aí na linha de frente, Klaus Schwab, né? E outras lideranças aí políticas, tá? Que estão aí trabalhando para o segmento político. Agora, para o segmento religioso e espiritual, para anexar política com religião, está aí o Bergoglio. É um candidato forte, porque não existe hoje nenhum outro candidato de renome mundial, de influência mundial, que defende o ecumenismo, né, que está trabalhando de maneira acelerada para uma religião única, mesmo porque a principal meta da nova ordem mundial é justamente isso, para promover a paz, a falsa paz, né, que o anticristo, ele fala que trará. Ele diz que a melhor maneira seria
como acabar com esse número enorme de religiões. Acabando com esse número enorme de religiões, evitaria então muitos conflitos. Segundo ponto, acabar com as fronteiras, com o patriotismo, com apego à pátria-nação. Os valores de uma pátria está sendo aniquilado, jogado tudo por terra. Todos nós teremos que ser apresentados como cidadãos do mundo. Não é mais cidadão do Brasil, cidadão dos Estados Unidos, cidadão da Europa, cidadão da África, não. Então, o Papa Bergoglio, ele está super alinhado, né, com o Fórum Econômico Mundial, ele está super alinhado, né, com a ONU, ele está super alinhado, né, com o Dragão Vermelho. Então, ele é um fortíssimo candidato a falso profeta, mesmo porque ele, sendo um líder da que era chamada a maior religião cristã do mundo, blasfema dizendo que o Cristo fracassou. O Cristo fracassou. Pesquisa aí depois. Agora, ele sim vai trazer êxito, sucesso, porque o Cristo mesmo fracassou. Então, vamos estar atentos aos movimentos do Papa, porque ele é o mais forte candidato hoje a falso profeta. Inclusive, um Papa chamado Dornelles abriu aí o bico e foi excomungado da Igreja Católica. Olha só. Depois de Francisco, não é que o anticristo venha logo depois de Bergoglio, porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí, vai estar aí nesta função de antipapa até o fim, até aos 3 dias de trevas, quando ele, o anticristo e Lúcifer foram arrojados ao lago de fogo. De Francisco que vai aparecer, não, o próprio Francisco vai apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai ir com o tempo, devagar, isso vai ser num dia, né? Mas com o transcorrer do tempo dos anos, e vai começar a dar a importância internacional para o anticristo, tanto no campo político quanto no campo religioso. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isto. Nós vemos quanto realmente todas as religiões já estão na mão da Igreja Católica. De si distintas, o Bergoglio sempre disse que não quer destruir nada disso, mas isso não importa. O anticristo destruirá tudo. Mas o que importa é que ele tenha isso tudo na sua mão e que vá colocar tudo isso aos pés do anticristo. Essa é a Sagrada Escritura diz que ele vai dar uma imagem ao anticristo. Uma das tarefas que ele tem é esta, diz ali, no mesmo capítulo 13, 11 seguintes, diz que ele dá imagem ao anticristo. Esta é a imagem de homem público, de governante do mundo. Esta é a imagem de homem religioso, coordenador para a paz, para vencer a pobreza. Ele vai ser, o anticristo vai ser o homem, vai ter a figura dada por Francisco, do grande homem que reúne todas as religiões. Até os sacerdotes católicos estão abrindo os olhos. É incontestável que o governo da besta já esteja mais próximo do que imaginamos. De acordo com as profecias bíblicas, eu acredito que o Vaticano, na pessoa do Papa, junto da ONU, serão os que lançarão o líder da nova ordem mundial. O Papa Francisco está alinhado com os líderes das mais diversas religiões do mundo. Isso irá facilitar o ecumenismo e a implantação de uma só religião mundial. E a gente vê o interesse do Papa em formalizar esse ecumenismo acirrado. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão pela República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes. Né? Então, ele é um fortíssimo candidato a ser o falso profeta, tá? Não o anticristo, entenderam?
Por quê? Porque o anticristo, ele assumirá uma posição política, a liderança mundial no governo da terra, que estará aqui no período da grande tribulação. Ele precisa que alguém lhe prepare o caminho, para que ele tenha então uma aceitação, acessos mediante a todos os moradores da terra. Estão entendendo? E o Papa já está fazendo muito bem esse papel, né? Como disseram aí, olha, pode ser que não seja ele, e sim o seu sucessor. Sim, mas vai vir desse cargo aí. É que ele está bem velhinho já, debilitado, né? Mas ele está aí, com força total, trabalhando para essa agenda. Se não for ele, será o seu sucessor, mas será desse cargo. E o anticristo, ele será uma pessoa muito eloquente. Agora falando do anticristo, tá? Ele terá uma oratória, uma retórica invejável, né? Como se nunca viu antes. Será alguém muito sedutor, tá? Já teve vários anticristos, totalmente possuído, né? Pelo próprio Satanás, né? Nesse período de 7 anos da grande tribulação. Agora, eu quero te falar uma coisa aqui, para você que anda muito preocupado em saber o nome de quem será o anticristo. Presta atenção. Saiba você que o próprio diabo não sabe ainda, com certeza, com precisão, quem será essa pessoa. Por quê? O anticristo, ele será um homem de carne e osso. É lógico que totalmente possuído pela ação satânica. Ele atuará debaixo do poder satânico. Ele atuará debaixo de uma unção demoníaca. Além da sua capacidade técnica, de uma oratória, com a palavra, com conhecimento, poder cognitivo, o Lula não tem nada disso, irmã Zilda. Ele também atuará com uma unção satânica na sua vida, quase que possuído pelo próprio Satanás, ok? Então, será um homem normal, acima de tudo. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe. Gostaria de saber da sua opinião. O que você acha de tudo que foi falado aqui, mostrado? Qual a sua opinião? Realmente tem essa aliança? Realmente é o falso profeta? Realmente bate com o que o pastor Giovanni falou? Desde já que Deus abençoe o pastor Giovanni, toda a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida aí do outro lado. Deixa o teu like, deixa o teu joia, comente aqui respeitando uns aos outros no comentário aqui embaixo. O que você acha sobre o anticristo? Enfim, comente aqui. Desde já que Deus te abençoe. Aqui embaixo está passando a chave Pix do nosso ministério. Se você puder abençoar o nosso ministério, estou levantando os semeadores da Boa Semente uma vez por mês. Precisamos mudar aqui o cenário e preciso da tua ajuda. Se você não puder, ore por nós, porque Deus vai abrir porta. E os comprovantes que parece, eu venho orando a Deus, pedindo saúde, prosperidade e multiplicação. Aquilo que Deus tocar no seu coração. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. E até o próximo conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.